sobre a dívida, quando ele diz que a ninguém devemos dever nada, a não ser o amor. Isso nós podemos dever, quer dizer, é uma dívida, o amor é uma dívida impagável. Por quê? Porque nós temos que amar sempre. Não é só amar um dia, amar algumas vezes, amar a quem somente nos ama, mas nós devemos amar de fato e de verdade. Isso foi uma exigência do Senhor Jesus em relação à igreja e para a igreja. E ele deu exemplo para isto. Exemplo nós temos de sobra na vida de Jesus para isto. E nós sabemos que amar, como também perdoar, que está juntamente ligado, é algo que é muito difícil, porque tem que partir da pessoa para outra. É uma ação que nós temos que fazer. E muitas vezes nós temos que até mesmo ir à pessoa. E quando Jesus fala que devemos amar, não é, quando ele está falando do próximo, não é no sentido de quem está perto, que está pertinho de mim, ou que está convivendo comigo diariamente. Isso ele diz que se nós fizermos, não há vantagem nenhuma, porque são pessoas do nosso convívio, são pessoas que estão conosco, são pessoas que participam conosco. Então, amar um irmão de fé e amar um irmão de sangue, não há esforço nenhum para isto. Amar nossa mãe, amar nosso pai, amar o esposo, a esposa, os filhos, os pais, não há esforço para isto. Mas amar aqueles que a gente nem conhece, expressar amor pelas pessoas que nos desprezam, que falam mal, que criticam, que nos julgam. Isso de fato requer de nós, meus irmãos, dedicação e muito mais do que isso, muito joelho no chão e muita oração e muito clamor diante de Deus. Nós precisamos realmente ir para o chão, ir para o pó mesmo, como Jesus foi. Jesus é o maior exemplo de homem de oração. E a oração, a Bíblia diz que move a mão de Deus a nosso favor. Muitas vezes nós estamos preocupados com os problemas do dia a dia que nos inquieta, com os problemas da nossa família, e é natural que somos seres humanos, nos preocupemos com o nosso futuro, com o que queremos, com o que desejamos. Isso também provoca muita ansiedade em nossos corações. Muitos de nós até ficamos talvez pensando, como Paulo disse aqui, já que ele disse que a vinda do Senhor está muito próxima. Há 2000 anos atrás ele falou isto, né? E para muitos irmãos daquela época, achavam até que Jesus voltaria antes de terminar o século após a sua morte. E Jesus não veio, mas Jesus virá, nós cremos que ele virá sim. E muitos até ficam assim, mas não vai dar tempo eu fazer isso, eu fazer aquilo. Mas tem um texto que eu quero compartilhar com os irmãos, exatamente dentro desse texto, trazendo esse contexto para nós, 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 29, meus irmãos, logo à frente, né, de Romanos 7, a partir do versículo 29, 1 Coríntios 7, a partir de 29, veja o que ele diz. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não tivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não a usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Olha aí.
Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Então veja, olha o que Paulo está dizendo, que nós temos que viver neste mundo, porque estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo, disse Jesus. Quando Jesus ora pelos discípulos, ele não pede, ele diz: Pai, eu não te peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Porque eles estavam no mundo e tinham que estar no mundo por uma questão simples. A igreja é o agente de ação, de libertação, de salvação das pessoas. A igreja tem que entender isso e colocar isso dentro de si, de maneira que fique entranhado entre nós e dentro de nós, que nós temos uma missão, irmãos. Que nós temos uma missão e é árdua, e é difícil, e é dura. E que nós somos bombardeados, nós somos cobrados por esta missão. Ao mesmo tempo que nós estamos sendo cobrados, nós também somos criticados, julgados, e mal entendidos e incompreendidos. A igreja tem uma missão, e Paulo fala que nós devemos nos despertar do sono. Se Paulo estava dizendo para os irmãos que eles tinham que despertar do sono, é porque tinha gente dormindo na igreja. Mas não era dormir no sono do cansaço físico, de uma noite mal dormida, de um dia que foi cansativo, e que chegou na igreja e está com sono na hora da pregação. Não é esse sono que ele está falando. Não, ele não está falando desse sono, de jeito nenhum. Porque esse sono é fácil resolver. É só dormir, vem, né? Às vezes diz assim: eu estou com sono acumulado. Não existe, né? Vou dormir muito, para descontar o que eu não dormi. Esse sono você pode resolver. Mas ele está falando do sono espiritual, que a igreja está dormindo e não está atenta à voz de Deus, do Espírito Santo, que é quem conduz a igreja, para que a igreja cumpra a sua missão, para a qual ela foi chamada. Quando o irmão de Assis orou, ele falou: nós somos soldados de Cristo, e de fato somos. Nessa mesma palavra que nós lemos em 1 Coríntios 7, no final, quando Paulo está dando esses conselhos aos irmãos sobre a questão das ocupações, que ele diz: eu não quero que vocês estejam preocupados, demais, que os irmãos estavam muito preocupados com muita coisa, e que ele vai falando, se você ler todo, até ele fala para os solteiros, se você puder ficar solteiro, não case, que é melhor, ele diz aí, pode ler depois em casa. Se você estiver solteiro, puder ficar e se aguentar, não case, é melhor. Mas não, entenda, Paulo não era contra o casamento, ao contrário, está sendo gravado aí, é importante explicar. Ele está dizendo assim: porque quem é casado tem a preocupação no caso do homem, de agradar a esposa, e a mulher de agradar o marido. Então ela tem muita responsabilidade, não tem? Tem. Está entendendo? E já as solteiras e os solteiros têm tempo de sobra para glorificar a Deus. Ninguém vai estar dizendo nada por você. Se você vier para a igreja, se você vier glorificar a Deus, evangelizar, é livre. Vai ser missionário na África, no Afeganistão, no Irã, no Iraque, na China, na Índia. Agora, você se aguenta ficar solteiro? É isso que ele está dizendo. Se aguenta, mas também não pode namorar, não pode ter ninguém, tem que ficar solteiro o resto da vida, ou solteiro. Então se case, porque é melhor casar do que viver se abrasando. O que é isso? Fornicação. O namoro, aquele namoro que não tem propósito nenhum e que não edifica nada na vida da pessoa, não tem propósito nenhum, logo a pessoa não tem interesse nenhum de estar com a vida organizada diante de Deus. E aí, se não consegue, então vamos casar, que é melhor. Que aí ajusta logo e pronto. Mas, fechando um parênteses, voltando.
Então, Paulo está falando, ele vai discorrendo sobre a lei, mas ele também escreve dizendo que nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça de Deus, porque o cumprimento da lei é o amor. Ainda tem gente querendo trazer o Velho Testamento para dentro da igreja, ainda tem gente querendo viver na lei de Moisés. Não é que Deus, Jesus Cristo, em Cristo a lei foi cumprida, e ele cumpriu a lei, e ele agora, através dele, nós temos a graça, a salvação. Mas é fato que, na minha opinião, irmãos, na minha visão, a graça, o momento que vivemos graça, eu considero que ainda é muito mais, a responsabilidade ainda é muito maior do que na época da lei. Porque não há mais, não tem mais nenhuma saída. Ou é a graça, na lei ainda tinha, estava na lei, vamos aguardar a graça, ainda tem a opção de vir a graça para nós, mas agora não tem. Paulo diz, a Bíblia diz, não há mais nenhuma esperança, fora da graça não há mais nenhuma esperança, porque Cristo morreu por nós, e logo não há mais saída, ou é Cristo, ou inferno, ou é salvação, ou é condenação, não tem mais jeito. Ora, a lei dizia, só era adultério se o homem fosse pego na prática do adultério com a mulher, na prática. Na graça diz, só no pensamento maldoso já adulterou. Não está mais pesado, não? Está mais pesado. Então, o apóstolo Paulo está trazendo para nós a questão de que nós despertemos para algo que é muito importante, e que só através do amor, meus irmãos, expressado não com palavras, mas de vida, de prática, de amarmos as pessoas, independente do que elas façam, independente do que elas são. Nós olharmos para todas as pessoas que passam, aonde estivermos, no nosso trabalho, onde formos, olharmos para elas e olharmos com misericórdia, e amarmos essas pessoas incondicionalmente, independente do que elas façam. Uma coisa, agora, não confunda amor com, como é que a gente diria? Amor com estar dando cobertura para o pecado. Não, é diferente. Não, eu amo tanto que eu digo que o importante é ser feliz, não tem problema. Não é isso que ele está dizendo. Veja, a justiça de Deus, a Bíblia diz que a justiça de Deus, ela é feita com amor. Deus aplica a sua justiça com amor, embora que a gente não entenda isso. Mas a justiça de Deus, ela é feita com amor. A justiça de Deus, sempre que ele aplica ela, é com amor. Se não fosse com amor, ele nos consumia, meus irmãos. Toda a justiça de Deus, por mais que você diga assim, mas meu Deus, Deus permitiu que um tsunami, Deus permitiu que uma peste, uma doença, Deus permitiu que uma desgraça viesse sobre a terra. Ainda assim, está vindo com amor essa justiça. Sabe por quê? Porque se não fosse ele destruir logo, era tudo. Vem mais amor nessa justiça do que a própria justiça. Então, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Não tem. Ezequiel fala sobre isto. Você pode ler no livro de Ezequiel, e diz, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não quer que ninguém se perca. O desejo de Deus é que todos se salvem. Desejo de Deus, Ezequiel fala sobre isso. Desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e à salvação. Cristo morreu por todos. A salvação é para todos. Mas o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, e ele está chamando os irmãos para um despertamento. Aqueles que ainda podiam ouvir a voz de Deus, porque tinha gente que não estava mais conseguindo ouvir a voz de Deus, tinha gente que já estava com os ouvidos fechados, tinha gente que estava adormecido. Você já tentou chamar alguém que tem um sono pesado? Né? Já tentou chamar alguém que tem um sono pesado? Tem gente que tem sono de tetel, né? Que dorme com o dedo no olho. Se você fizer um barulho, ele está acordado, mas tem que ter um sono pesado. Tem gente que tem um sono pesado. Você pode gritar para a pessoa acordar, e a pessoa parece que está morto. Então assim está uma parte da igreja do Senhor. E eu não estou falando dessa igreja aqui só não, estou falando da igreja do Senhor. A igreja no mundo, lavada em remédio do sangue de Jesus, ela está dormindo. E você vê uma igreja com 40 mil, com 50 mil num templo, com 10 mil num templo, e você acha que está todo mundo ali firme? Não se engane, irmãos. Você lembra do Senhor quando chama
o Gideão, né, para lutar, todo mundo sabe da história. 10.000 homens, ficou quantos, irmãos? 300. Porque os 9.600, não, os 9.700 não estavam preparados para a guerra. Somente 300. Né? Por quê? Para estar preparado para a guerra tinha uma prova. E eles não passaram na prova. Você está entendendo? Então, não é todo mundo que está preparado não para o embate. Na hora que você chama, diga assim, vamos para um culto de oração. Todo mundo de joelho orar. 1 hora só de oração. Aí, vem 10%, 5%, porque orar, todo mundo muita gente tem medo de orar. Porque orar, irmão, quando você bota o joelho no chão, irmão, começa a guerra. Você quer guerra? Você quer guerra? Quer guerra? Começa a orar para tu ver guerra. Agora para de orar que fica tudo em paz. Pastor, o que é isso? Você está ficando doido? Quer dizer que quando eu estou orando, tem a guerra. Depois, começa a orar. Faz o seguinte, faz um teste. Passa a orar no mínimo 2 vezes por dia. Orar mesmo, não é só, Pai, muito obrigado pelo dia, obrigado, graças a Deus. Deus abençoe minha família. Maravilha, tudo de boas. Vai, agora começa a orar. Decide orar para orar com Deus, nem que seja dentro do banheiro. Estou lá no teu trabalho, não tem como, mas vou tirar aqui 10 minutos, vou para dentro do banheiro. Ninguém vai perturbar do banheiro, não é possível. E se ajoelha lá. E começa 2 vezes por dia, orando, clamando, chorando nos pés do Senhor, por uma causa. Aí tu vai ver o que é guerra. Dentro do teu lar vão se levantar contra ti, na família, nos amigos, no trabalho. Vai ser guerra, portas vão se fechar, coisas não vão dar certo, vai ser embate. Sabe o que é embate? Olha, você vai olhar, parece que o céu está de bronze, começa tudo a ficar, as pessoas começam a olhar com a cara feia para você. Irmão, já passei por essas experiências, isso é o que eu estou dizendo, irmãos. Não sou melhor do que ninguém, mas é o que eu estou dizendo. Eu já vivenciei isso. Na vida do crente, se dizer tudo normal, ele não está orando. Ah, não, está orando pouco. Na vida do crente não pode estar tudo normal. Não pode. Se tiver até uma coisa errada. Não pode não, pode não, pode não. Não pode, porque não pode, rapaz. Então, porque nós somos melhores do que Jesus. Somos mais santos do que Jesus. Somos mais santos do que os apóstolos. Se for assim, não pode. Cada dia que Jesus orava mais, no outro dia vinha mais embate para ele enfrentar na pregação do Evangelho. Veja a vida dos apóstolos. Paulo conta que ele estava indo para pregar num lugar. O Espírito Santo diz, não, é para cá. Olha, Paulo, apóstolo Paulo. No texto nós lemos, que está lá no final, você pode ler quando ele vai dando os conselhos, no finalzinho do texto. Ele diz assim, eu penso que eu tenho o Espírito de Deus. Eu penso. Porque ele está dando conselho aos irmãos, e parece que os irmãos não estão entendendo. Diz assim, irmãos, eu penso que eu tenho o Espírito de Deus, eu penso. Paulo falava isso. Entendeu? Então não pode. Se você quiser vencer batalha, entra em guerra. Você tem que entrar em guerra. Como é que você vence batalha sem guerrear? Me diz. Não existe guerra sem guerrear, não existe. Não existe. Então no momento que você entra em oração, em clamor, você agora está o quê? Dizendo para o inimigo, chega. Chega, a sua ação acabou. Eu vou, em nome de Jesus, você vai voltar por onde você veio. E em oração, aí você começa. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai agir estrategicamente na vida de pessoas que não estão dando lugar a Deus, e vai começar a usar, e vai começar a tramar, e vai começar a agir, vai começar o embate, e a guerra vai ser grande. E aí, você entra no primeiro dia, no segundo dia de oração, no terceiro dia, no quarto dia, e as coisas só ficando difíceis, mais difíceis. Você só escuta coisa negativa. E vai. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí você já começa a pedir arrego. Senhor, me mostra, né? Começa a pedir a Deus. Quem já fez isso aqui? Senhor, me mostra o que está acontecendo. Alguém já fez isso aqui? Eu estou com a minha mão levantada porque eu já fiz isso. Quando você não está mais aguentando, você diz, Senhor, me mostra, eu quero saber pelo menos alguma coisinha, me mostra, Senhor.
e Deus em silêncio. E você orando e Deus em silêncio. Mas o que é que diz? Quando Deus está em silêncio, Ele não deixa de trabalhar. Ele está trabalhando. Então, nós precisamos despertar do sono. Olha, meus irmãos, quando a igreja está em oração, quando a igreja está em comunhão, quando a igreja está no mesmo pensamento, dificilmente há desentendimento, porque onde há o Espírito de Deus não há confusão. Mas aqueles que estão vivendo na carne, quando vê a igreja agindo em uma direção, ele começa a mostrar o que ele acha, e aí é só a carne falando, porque não está no Espírito, aí não tem como haver concordância. Está entendendo? Então, por isso, olha, irmãos, tudo que os apóstolos iam fazer para tomar decisão, vamos orar primeiro. Tudo era em oração. Então, se você quiser guerra, entre oração. Se você quiser paz, não ore. Pastor pastor tá doido hoje. Deu a louca. Mas é isso. Quer paz? Pare de orar. Quer guerra? Comece a orar. Eu provo na Bíblia. Quem quiser paz, pare de orar. Quem quiser guerra, comece a orar. É guerra. Guerra, guerra mesmo, irmãos. E aí, só que a Bíblia nos mostra que um joelho no chão, meu irmão, um joelho no chão, um homem e uma mulher, só um homem e uma mulher, com o joelho no chão dobrado diante do Senhor, é mais forte do que um exército. É mais forte do que um exército. Então nós precisamos, meus irmãos, ter esse entendimento, que ainda está com os ouvidozinhos destampados, com os olhos abertos, atente para isto que o Espírito Santo está falando à igreja. Porque estão muitos que eu já falei pessoalmente, que eu já falei em pregações, que eu já alertei, a pessoa até chora diante da gente. Quantas pessoas chegou diante de nós, de mim e dela, da minha esposa, chorando, pedindo oração. Chora, e diz, eu vou fazer assim. E aí, você olha, no outro dia a pessoa já está fazendo tudo do mesmo jeito. Qual é a ideia que as pessoas têm de Deus? O Aladim. É o Deus Aladim. Minha casa está pegando fogo. Senhor, apaga o fogo. Aí Deus apaga o fogo. Opa, apagou o fogo, está tudo em paz. Tá pronto, tá bom. Quando pegar fogo de novo, eu peço a Deus, ele apaga de novo. Deus vai chegar, faça 3 pedidos, minha filha. 3 pedidos. Aí você esfrega a lâmpada, pede, Deus aparece, está aí, está resolvido. Pronto. Tá, vamos continuar tudo de novo. Hein? A minha esposa, ela fez um teste essa semana, que ela disse, né? Publica um texto normal, tem 2 curtidas, 3 curtidas, 2 curtidas. Aí quando ela botou assim, arrependei-vos, tem 10 curtidas. Quando ela bota assim, hoje Deus vai te abençoar. Aí aparece um monte de curtida, amém, amém, glória a Deus, amém, amém, glória a Deus. Quem não quer ser abençoado? Mas se arrepender, ninguém quer. Porque se arrepender requer o que? Renúncia. Lutar contra a própria alma, como diz a canção Sérgio Lopes. Eu luto é contra a minha própria alma, né? Lutando contra a própria alma. Quem é que aqui não luta contra a própria alma? Quem aqui não luta contra a carne diariamente? Para estar de pé em nome de Jesus? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso temos que estar lutando constantemente. Então, meus irmãos, há muitas pessoas dizendo assim, eu não quero morrer. Teve uma pessoa que disse para nós, eu não quero morrer não, eu não quero morrer não. Ora, mas eu também não quero não, agora não, mas eu também vou. Um dia, a não ser que Jesus volte, e aí eu não vou morrer, vou ser arrebatado em nome de Jesus. Porque eu tenho certeza da salvação, não porque eu mereço, mas porque Cristo me salvou. Eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Não é porque eu mereço não, irmãos.
Foi Cristo. Cristo me salvou. Então, mas a pessoa chega e diz: eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E eu posso impedir de alguém morrer? Quem sou eu? Eu não posso impedir ninguém morrer. Eu não posso impedir ninguém de ser atropelado, de morrer num acidente de carro, de levar um tiro. Eu não posso impedir de alguém se enforcar. Eu não posso, eu não tenho esse poder. Quem tem este poder é Deus. Ele é o dono da vida e da morte. A morte e a vida estão nas mãos de Deus. Paulo não diz? Onde está a morte? O teu aguilhão. Mas ele diz: o aguilhão da morte é o quê? O pecado. Então, não é isto. Não é essa questão. Eu não quero morrer. Agora, o que você quer fazer para não morrer nos seus delitos e pecados? Essa é a pergunta. Alguém chegou para minha esposa e foi pedir ajuda no WhatsApp. Veio me pedir. Mulher, eu mando para ela. Homem é comigo. Com mulher, a minha conversa é pouco. Tem ela para resolver isso aí, eu não vou perder tempo. Falo com as irmãs da igreja, se for preciso no telefone para resolver uma coisa. Mas para estar conversando no WhatsApp com mulher não dá certo, não. Não dá porque o diabo é sujo. Aí eu queria sua ajuda, pastor. Espera aí, está o telefone da minha esposa. Minha filha, aí, fulano de tal vai falar com você. Vai já, atenda aí. Aí começa. Aí descreve a dor, o sofrimento, as lágrimas. Aí ela escuta. Aí ela começa. Vamos começar com 5 passos. Primeiro passo, isso. Aí a pessoa já se arrepia, não quer fazer o primeiro, nem o primeiro passo a pessoa quer. Segundo passo, quando ela chegou no quinto, a pessoa nunca mais falou com ela. Pronto. Porque ela queria do quinto ir para o 10º, né, depois, né, mas não chegou. Quando chegou no quinto, a pessoa só leu, tchau. Aí você acha que Jesus vai fazer diferente? A gente lê, a gente estuda sobre aconselhamento. Nós temos uma ideia sobre aconselhamento. A gente nós não somos tão leigos assim. Tem gente que pensa que aconselhamento pastoral é para resolver o problema da pessoa. Quem disse que pastor tem solução para problema? Não tem, não. Pastor não tem solução para problema de casal. Pastor não tem como resolver problema de casamento de jeito nenhum. Não existe. Eu desafio um pastor no mundo que resolve problema de casamento. Não tem. Não existe isso. Eu já li sobre vários pastores altamente experientes. O pastor, ele aconselha. Conselho é diferente, meu irmão. Conselho, nós estamos falando, né, de aconselhamento. Você vai aconselhar. Você vai até dar dicas, despertar a pessoa. Mas ela vai ter que fazer. Não é um bebezinho que você vai fazer por ela, não. Um bebezinho que você vai ter que dar papo na boca dele. Mas é um adulto. Então tem que tomar atitude. Aí as pessoas estão sofrendo, morrendo, desistindo de lutar, não é? Uns cometem suicídio, e o suicídio que eu falo não é nem um dar corda no pescoço, nem uma bala na cabeça, não. Esse suicídio é morte imediata, mas tem gente morrendo aos poucos, se envenenando com cigarro, com a bebida, se envenenando com medicamento, para dormir, para depressão, se envenenando. Então, definhando, morrendo, destruindo os rins, não é? A ciência prova. Uma das maiores causas de problema renal, anti-inflamatório. Não é só isso, mas uma das maiores causas, foi estudos comprovados, anti-inflamatório excessivamente, acaba de destruir seus rins. Está entendendo? Então, há pessoas que estão se suicidando aos poucos, morrendo aos poucos. Mas aí, quem quer passar por isso? Quem quer? Aí Paulo diz assim: olha, meus irmãos, a lei está aí posta, mas resume-se em uma coisa: amar. Depois, não praticar o mal. Quem ama não pratica o mal, né? Depois, ele diz, compreendendo o tempo que vivemos, temos que compreender o que estamos vivendo, temos que fazer reflexão profunda. Não é sair que nem doido por aí, desesperado, querendo que as coisas aconteçam da noite para o dia.
Deus pode liberar uma bênção para você hoje? Claro, pode. Amanhã pode, se Ele quiser. E se Ele não liberar, Ele deixa de ser Deus? Não. Não, Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Talvez eu e você não estejamos tão preparados para receber esta bênção. Alguém já disse, né? Eu quero me casar, né? Eu quero me casar porque senão eu vou ficar solteiro. Eu não aguento mais, vou ficar solteiro, ficar solteiro, ficar solteiro. Aí a pessoa casa, não é? E aí, quando está casado, começa a reclamar do casamento. Quer ter filho, né? Quer ter filho. Ah, meu Deus, como eu queria um filho. Ah, meu Deus, como eu queria um filho. Ah, meu Deus, como eu queria um filho. Aí tem um filho, aí começa a reclamar do filho. Né? Ah, como eu queria uma casa grande, 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 sim, uma casa grande, uma casa grande. Aí vem a casa grande. Aí a casa parece um chiquete de porco. Porque tem preguiça de passar uma vassoura, tem preguiça de cuidar. É muito cansativo, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Né? Aí eu quero um trabalho, aí tem um trabalho. Aí começa, meu chefe é isso, meus colegas é isso, não sei o que, o trabalho é ruim, é difícil. Eu quero é ver um trabalho que não tem problema. Se você estiver procurando um trabalho que você não vai ter problema, então fique em casa desempregado mesmo. Tem dia que você tem que engolir, não é sapo não, é cururu, cobra, lagarto, comer 1 quilo de sal, para não sair mordendo gente, para sair dando tapa em gente, voadora, essas coisas. Às vezes a gente vê, o pessoal vê assim, olha como você tem paciência. Não, irmão, é a graça e a misericórdia de Deus, então já tinha voado nos teus cabelos, indivíduo. A pessoa diz assim, eu não suporto mais fulano. E eu estou te suportando há quanto tempo? Eu não suporto fulano. Eu não suporto o irmão. E eu não suporto o arrumo de irmão. E vocês não me suportam também? Então, meus irmãos, é muito fácil a vida, não é? É muito fácil. Se toda vez que você não suportasse alguém, você sair chutando o outro, brigando com o outro, onde é que se parar? Então Paulo está dizendo, chegou a hora de vocês despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Despertem. Jesus pode voltar a qualquer momento. Se não voltar, glória a Deus também. Se ele não voltar, vamos viver. Vamos desfrutar. Irmão, é bom demais desfrutar da vida em paz. A noite está acabando. O dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos das obras das armaduras da luz. Comportemo-nos com decência, né? Quer dizer, comportamento, ele está falando de comportamento. Falava isso hoje à tarde para os meninos. Às vezes a gente começa a fazer algo, irmãos, a gente começa à frente de um grupo, né, de oração, de alguma coisa que a gente pretende fazer para Deus, e a gente no meio do caminho desiste, não é? Ou então não desiste, mas começa a ter comportamentos que ninguém vai querer estar participando disso, porque como é que eu vou? A pessoa que é o líder não tem um comportamento adequado. Nós temos que ter comportamento, irmãos. Olha, você sabe onde é que nós estamos, onde hoje a gente mais se expõe? Nas redes sociais. Rede social é uma faca de 2 gumes. Ela é boa e é ruim, depende. Então temos que ter muito cuidado com o que a gente publica, com o que a gente fala, com o que a gente curte. Tem crente curtindo foto de mulher nua, tem crente curtindo forró, música esculhambada, crente curtindo, crente da igreja eu vejo curtindo. Se você curte, não tem nada a ver. Se você curte, você está concordando. Sim ou não? Claro que está. Se uma pessoa publica lá, você deve matar mesmo, e eu vou curtir, então eu estou dizendo, está certo, mate. Olha, eu não perdoo, comigo é assim. Se eu curto, eu também estou dizendo que não é para perdoar. Você está entendendo? E tem que só curte não, ainda compartilha. Crente dessa igreja e de outras igrejas que eu conheço também. Você está entendendo? Um cidadão vai lá e diz um monte de palavrão,
gravado na internet, uma autoridade do país, e vai lá, um monte de crente curte isso ali e concorda com o que ele está dizendo. Está certo, ele está certo. Dizer palavrão e esculambar as pessoas, está certo. Ele é um servo de Deus, ele está certo. Você está entendendo, irmãos? Então, o que a gente curte na internet, o que a gente publica, o que a gente compartilha, o que a gente escreve, é uma exposição. Ah, pastor, mas tem gente que não escreve, não publica e tem um comportamento horrível. Mas entenda, eu estou falando de exposição. É você estar envergonhando o nome do Senhor. Envergonhando a igreja do Senhor. Tenha cuidado com as redes sociais. É uma ferramenta excelente, não tenha dúvida. A internet é do diabo. Que história é essa, rapaz? Não, é um meio excelente para evangelizar, é um meio excelente para você levar a mensagem de Cristo para muitas pessoas. Oxe, já pensou se Jesus na época tivesse internet, tivesse um celular desse, para ele falar pelo WhatsApp com a turma, com os discípulos, ele ia falar. Paulo, já pensou se Paulo ia mandar carta, ia mandar pelo WhatsApp, ele fazia em PDF e mandava para os irmãos, e chegava ligeiro, chegava por navio aquelas cartas, através de cavalo, demorava a chegar aquelas cartas. Com certeza Paulo ia fazer um textozão, mandar em PDF, tá aí, irmãos, ó, estou exortando, hein? Leia, o irmão lê lá na igreja, essa carta aí que eu estou mandando hoje. E Jesus, bora Pedro, abra aí o computador, para a gente mandar agora aqui, né, um texto aqui para a igreja, né? Você acha que Jesus não ia usar? Claro que ia, era um meio de evangelizar o mundo. Mas o que acontece? Nós não estamos usando esta ferramenta da maneira que devemos usar. Então, comportamento, ele fala de comportamento, aí comportamento entra o que eu falo, a maneira que eu me dirijo às pessoas, a maneira que eu trato meu pai, minha mãe, minhas filhas, meu esposo, minha esposa, não é? A maneira que eu trato com os colegas de trabalho, com meu chefe, não é? Enfim, com meus subordinados, se eu tenho alguma chefia sobre alguém, que eu trato com a igreja, que a igreja trata comigo, que os irmãos tratam-se uns com os outros, não é? Então, isso é comportamento. Você chega num ambiente, tem um monte de gente falando de outro. O que é que você faz? É melhor você não sentar ali, porque se sentar você vai se envolver. Então saia. Ou então a pessoa está maldando do outro, nas coisas, você fica lá dando gargalhada, você está concordando com aquilo. Então, você não concorda com aquilo, se você puder dar um conselho à pessoa para ela parar, você dê. Se não, você sai para você não se envolver. Então, você tem um comportamento. Por fim, Paulo diz, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Quer dizer, isso tudo são coisas da carne. Se você ler em Gálatas capítulo 5, você vai ver lá o fruto do Espírito e o fruto da carne. O que um pratica e o que o outro pratica. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. O que é premeditar? É algo programado. A pessoa pensa, Tiago fala sobre isso. Vem um pensamento, a pessoa deixa descer para o coração, aí começa a crescer aquela ideia, aquele pensamento, você vai alimentando, aí daqui a pouco, você não tem mais força para combater isto, e você vai ser praticamente obrigado a praticar. Por quê? Porque o inimigo, o pecado está o que? Lhe dominando, e nós sabemos, irmãos, que muitos pecados que nós cometemos, não é o diabo, é a nossa atitude de natureza carnal. Então, eu encerro dizendo à igreja, neste momento, importante irmãos, nós mudarmos o comportamento, a começar em nós. Quando nós formos orar, sempre temos que reconhecer que precisamos orar mais e dizer que para Deus, Senhor, eu estou bem diante de Ti, como é que está meu comportamento, o Senhor está aprovando a minha vida, o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso mudar, e está disposto a ouvir de Deus o que Ele vai dizer para mim e para você, o que precisa melhorar. Meus irmãos, essa coisa da gente voltar atrás em algo, isso não é feio não.
Você se arrepender de algo que você disse, não é feio não. Feio é você continuar no erro e botar no orgulho do coração e pronto. Não, se você voltar, reflita, errou, volte atrás, peça perdão e vamos conviver e vamos para frente. Isso é uma atitude cristã, não é? Então a pessoa às vezes, não vou porque eu vou me humilhar, porque eu vou não sei o quê, porque isso e aquilo. Rapaz, nós temos que nos humilhar nos pés do Senhor. E Ele vai conduzir a nossa vida. E se Ele proporcionar algo onde você possa ter a oportunidade de refazer aquilo que você deixou para trás, glória a Deus. Mas você tem que estar em paz com a igreja, né? E com Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Irmão, nós vamos em nome de Jesus fazer uma oração agora. Que tem aqui 2 pedidos de oração, acho que é 2 mesmo. Tem um Tiago Silva pedindo que nós oremos pelo seu filho Bruno, né? Por libertação de vícios. Outra pessoa aqui também pedindo porta de emprego, né? E a irmã Fabiana pedindo oração pela Antônia. Eu não sei quem é a Antônia, mas deve ser uma pessoa conhecida aqui, mas está aqui o nome, Antônio, né? Então eu quero pedir neste momento a igreja de pé em nome do Senhor Jesus,